Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula de polonês no canal do Brazuleca. Hoje a gente vai falar sobre um tópico completamente conectado com o dia de hoje. Hoje vamos falar sobre a primavera. E por quê? Porque hoje é o primeiro dia da primavera aqui na Europa, na Polônia, em Portugal, no geral aqui nesses países, hoje começa a primavera. Então, vai ser o tópico da aula de hoje. Vamos lá, vamos para a aula. Deixa eu mostrar aqui a tela do meu computador para você. Ok? Agora acho que você já consegue ver. Quanto tempo sem gravar a aula, hein? Então, aqui vamos ter o nosso documento. E primeiro vamos aprender algumas palavras conectadas com primavera, ok? Então, primeiro temos aqui palavras e depois, a segunda parte da aula são as frases. Então, logo depois de aprender essas palavras aqui, a gente vai ver elas dentro de frases. E esse documento aqui, que eu estava mostrando, o PDF, você pode baixar clicando no link do bônus, na descrição do vídeo. E aqui eu vou fazer mais algumas anotações que vão ficar disponíveis na descrição do vídeo também. Então, bora para a aula. Vamos lá. Vamos começar. A nossa primeira palavra é wiosna. Wiosna significa primavera. Então, é hoje que começa wiosna. Quando eu estava montando aqui o computador, a câmera para gravar a aula, eu lembrei que tem uma música em polonês que se chama Wiosna ach to ty, que seria Primavera, é você. Então, você pode pesquisar depois por esta música e escutar, porque é ela que eu tenho na cabeça hoje. Não vou cantar, mas pode pesquisar por esta música. É Wiosna ach to ty, que se chama. Este é o título. Pode depois pesquisar, então, e escutar. Ok, então Wiosna é simples, né? Wiosna significa primavera. Depois, temos aqui a segunda palavra. Acho que dá para ver, olhando para a imagem, dá para saber o que é, né? O que significa. Marzec. Marzec significa março. Então, é simples. Marzec é março, em polonês. Ok, simples assim. Depois temos a palavra porządek. Março por quê? Porque é em março que começa a primavera na Europa. Depois temos porządek. Eu já vou explicar por que porządek aqui. Porządek significa... poderíamos falar organização. E, na verdade, é como se fosse uma coisa contrária do que bagunça. Não é bem limpeza. Também pode ser limpeza. Fazer limpeza em polonês seria fazer porządek. Ok? Então, podemos traduzir como limpeza. Às vezes é mais conectado com organização em si. Então, sem lavar nada, a gente se organiza, a gente já pode falar, estou fazendo limpeza. Podemos traduzir como faxina, da mesma forma que fazer limpeza poderia ser robić porządek, então fazer porządek. Da mesma forma, faxina também. Fazer faxina, fazer porządek, ok? Então... Sim, eu acho que não tem exatamente a palavra que ia descrever porządek, porque, como eu falei, é como se fosse exatamente o contrário de bagunça. E em português seria o quê? Organização? Limpeza, mais ou menos, porque limpeza é uma atividade, é alguma coisa que você faz. Isso pode ser também, mas não só. A gente pode entrar em um quarto e falar, e aqui tu porządek? Tipo, como está organizado aqui, como está limpo. Mas não temos um substantivo, eu acho, ok? Então, temos esta palavra porządek. Por que ela está aqui? Porque pra gente, na Polônia, quando chega a primavera, a gente faz faxina, uma faxina geral nas casas. Porque já começa a fazer calor,
porque já é mais fácil abrir a janela e ventilar, porque é mais fácil abrir a janela e lavar a janela dos dois lados, porque já não está tão frio, né? Não está congelado, porque ainda está chegando a Páscoa e normalmente a gente faz uma limpeza geral assim da casa toda 2 vezes por ano, que é antes da Páscoa e antes do Natal, só que antes do Natal fica mais difícil porque é mais frio. Então, é por todas essas questões. Também eu acho que a gente fica com mais vontade de organizar tudo, de tirar tudo dos armários, reorganizar, porque já começa o sol, já tá tudo mais alegre, a gente tem mais energia. Então, por causa disso tudo, a gente tem esse tipo um ditado, mas não é só um ditado, tem esse costume de realmente fazer uma limpeza geral quando chega a primavera. Ok. Depois, continuando. Temos deszcz. É muito normal que durante a primavera na Polônia temos chuva, ok? Então, deszcz é chuva. A gente até pode falar wiosenny deszczyk. Wiosenny deszczyk é como se fosse uma chuvinha de primavera. Chuvinha de primavera. Que é como se fosse uma chuva, mas não é aquela chuva gelada, ruim. Não, é uma chuvinha. Uma chuvinha refrescante. Sim, podemos chamar assim. Isso aqui é chuvinha, por isso é um pouquinho diferente. Temos esse ik no final aqui. Ok, depois, continuando aqui, temos a palavra słońce. Słońce significa sol, ok? Então, deixa eu anotar aqui. Além das chuvas, que aparecem muitas vezes na primavera, temos também muito mais sol já. Słońce significa sol. Além de ter słońce, ou talvez por causa de ter słońce, mais słońce, está ficando ciepło, está ficando mais quente. Então, ciepło significa calor, podemos falar, calor. Calor quente. Depois, mais calor, porque ciepło pode ser um substantivo, então, tipo, o calor, poderíamos traduzir como ciepło para polonês. Ou, sim, ou aqui está quente também, poderia ser aqui está ciepło, é um advérbio também. Passando mais para frente. Zielono. Zielono é um outro advérbio que significa verde. Por quê? Porque fica mais verde, tudo fica mais verde. Mais verde, tudo começa a ficar verde, porque no inverno está tudo cinza, marrom, né? Não tem folhas, não tem grama, não tem flores, não tem nada disso. E na primavera já começa de novo. Então, a gente fala que está começando a ficar zielono, está começando a ficar verde. E aqui, só para avisar, temos também uma música em polonês que é Zielono mi. Tipo, está verde para mim, mais ou menos. E sim, eu vou deixar aqui você com esse título, se quiser pode pesquisar e escutar essa música também. Ok, depois temos aqui kwiaty. Primavera é totalmente ligada a kwiaty, então flores, né? Eu acho que no geral, março, abril são meses de flores. Temos Dia das Mulheres, temos o primeiro dia da primavera. Em abril fica mais quente ainda, também um mês de primavera. Então temos muitas flores. E ainda, abril, já vou avisar você, a gente chama de kwiecień. Kwiecień é abril. Não sei se você consegue ver aqui uma relação entre kwiaty e kwiecień. É parecido, né? É por causa disso mesmo, por causa das flores, que abril se chama kwiecień em polonês. E mais uma coisa, ptaki. Por que temos ptaki? Por que a primavera eu associo com pássaros? Porque ptaki significa pássaros. Porque na primavera,
os pássaros voltam dos países quentes para a Polônia. Por exemplo, cegonhas. Quando a gente vê as primeiras cegonhas, a gente fala, ó, primavera tá chegando, ou primavera chegou mesmo, porque os pássaros já voltaram para a Polônia para passar primavera e o verão na Polônia. Ok, então aqui a gente aprendeu algumas palavras conectadas com primavera. Vamos ver essas palavras agora dentro de frases, tá bom? Vamos lá. Vamos passar para a segunda parte da aula, que eu acho que é mais interessante e mais importante também. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Wiosna zaczyna się 20 marca. A primavera começa no dia 20 de março. Wiosna, aqui, wiosna significa primavera, como a gente já sabe. Depois, zaczyna się significa começa, como se fosse começa-se, porque esse se seria o nosso chão. Em português a gente não fala assim, a gente fala só a primavera começa no dia 20 de março. Mas em polonês a gente fala wiosna zaczyna się, tipo a primavera começa-se. Eu acho que isso faz muito sentido, porque em polonês você tem que começar alguma coisa. Em português a gente pode falar, eu comecei a preparar alguma coisa, né? Eu comecei a preparar a aula, por exemplo. Se eu falar assim, eu poderia falar, eu começo a preparar a aula. Ja zaczynam preparar a aula, ok? Mas quando não tem aqui o que começa, o que se começa, a gente fala exatamente começa-se, porque a primavera começa-se, começa ela mesma. Não sei se deu para entender. Para mim, na minha cabeça, isso faz sentido, ok? Falar aqui começa-se e não só começa. Mas, sim, é uma diferença entre português e polonês. Então, em polonês, zaczyna się, começa-se. 20 marca. 20 é como se fosse no dia 20, ok? Esse 20 é como se fosse 20, porque é assim que a gente fala, 20 de março. Não tem aqui no dia, a gente só fala 20 de março, mas está declinado, ok? Então, 20, neste caso, é no dia 20 em português. Pra gente é 20, tipo, no dia 20 só. Em português, no dia 20. E marca é de março. A gente já sabe que marzec significa março. E marca é de março. Então, está declinado aqui, por isso está um pouquinho diferente. Não é marca, tá? Presta atenção, não é marca, é marca. C. Som de TS aqui. Marca. Ok, de novo então. Wiosna, a primavera, zaczyna się, começa, 20, no dia 20, marca de março. Wiosna zaczyna się 20 marca. Wiosna zaczyna się 20 marca. Wiosna zaczyna się 20 marca. A primavera começa no dia 20 de março. Passando para a próxima frase. Sim! Não contei para você no começo da aula, mas temos aqui alguns ditados poloneses. Este é um deles. W marcu jak w garncu. Em março é como em uma panela. É um ditado polonês. Por que a gente fala assim? Porque em março tem um pouco de tudo. Um pouco de tudo misturado. Às vezes, em um dia só, tem várias coisas. É sobre o clima, sobre o tempo. Tem sol, tem chuva, às vezes tem neve, às vezes tá muito quente, tipo 20 e poucos graus, é muito quente pra gente. Às vezes tá menos de 0, ok? -1, -2. Acho que até agora, esta semana na Polônia, tá fazendo ainda muito frio. Então, assim, tem um pouco de tudo misturado. Por isso, a gente tem esse ditado. W marcu jak w garncu. W marcu significa em março, então a gente já viu. Marzec, março. Marca,
de março. Agora temos w março em março. W significa em. E w março em março. Está declinado aqui também, por isso temos março e não marzec. Jak significa como. W garncu, de novo temos em. Garncu, em uma panela, ok? Então, w garncu, junto. Em uma panela. Hoje em dia, a gente falaria mais w garnku. Aqui, para ficar um rimo, né? Marcu, garncu, é falado assim, mas no geral, seria mais w garnku. Em uma panela, porque uma panela mesmo seria garnek em polonês. Garnek é panela. Aqui ficou para ficar melhor no ditado. E também acho que antigamente se falava assim, garncu, em uma panela grande. Mas hoje em dia seria mais garnku e só panela garnek. Então, de novo, w março, em março. Jak, como. Aqui em português temos é como. Em polonês não precisa do verbo aqui. W garncu, em uma panela. W marcu, jak w garncu. W marcu, jak w garncu. Em março, é como em uma panela. Na verdade, seria tipo sem o E, né? Em março, como em uma panela. Ok, passando para a próxima frase, temos aqui mais um ditado. Deixa eu ver aqui. Ok, coube a frase inteira. Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. Aqui já temos um ditado sobre abril. Kwiecień é abril, como a gente já sabe, porque eu já falei sobre isso hoje. Kwiecień, plecień é como se fosse abril entrelaçador. Plecień vem de um verbo pleść. Aí, plecień é como se fosse entrelaçador. Não sei nem se existe essa palavra em português, mas seria assim, przeplata. Przeplata é de przeplatać, que significa entrelaçar. Ok? Entrelaçar. E então, plecień é como se fosse mais ou menos deste verbo, przeplatać, ou pleć, como eu tinha falado antes, mas é isso. É colocar uma vez uma coisa, depois outra, né? Quando a gente faz uma trança, a gente também fala pleć, zaplatać, warkocz, ok? Warkocz é trança, zaplatać, então przeplatać, zaplatać, é isso, é sobre isso, sobre esta ação de entrelaçar. Então, por isso temos aqui kwiecień, plecień, abril, entrelaçador. Bo significa porque. Bo. Porque. Przeplata, entrelaça. Trochę significa um pouco de. Przeplata, trochę. Pouco de. Zimy. Zimy vem da palavra zima, só que está declinado, por isso está um pouquinho diferente. É inverno. Trochę, que significa um pouco. Lata, de verão, porque lato é verão. Olha, já aprendeu 3 estações hoje, né? Wiosna, primavera, zima, inverno, lato, verão. Ok. Então, temos aqui kwiecień, plecień, abril, entrelaçador. Bo, porque. Przeplata, entrelaça. Trochę, um pouco. Zimy, de inverno. Trochę, um pouco. Lata, de verão. Kwiecień, plecień, bo przeplata. Trochę zimy, trochę lata. A gente poderia aqui colocar uma vírgula também. Kwiecień, plecień, vírgula, bo przeplata. Vírgula, trochę zimy, vírgula, trochę lata. Mas ficaria cheio de vírgulas, então eu deixei assim. É um ditado polonês também.
Kwiecień, plecień, bo przeplata. Trochę zimy, trochę lata. Abriu o entrelaçador porque entrelaça um pouco de inverno, um pouco de verão. E vamos passar aqui para a próxima frase. Będę robić wiosenne porządki w domu. Vou fazer uma faxina de primavera na casa. Aquilo que eu tinha falado, né? A gente tem esse costume de fazer faxina de primavera nas casas. E é sobre isso esta frase. Będę robić, vou fazer. Będę, neste caso, significa vou. Eu vou fazer alguma coisa no futuro. E robić é fazer. Então, będę robić, junto. Eu vou fazer. Będę robić, vou fazer. Esse będę serve para outros verbos também. Będę podróżować, vou viajar. Będę śpiewać, vou cantar. Będę nagrywać lekcje, vou gravar a aula. Ok? Então, esse będę no geral. Vou fazer alguma coisa no futuro. E robić só significa fazer mesmo. Então, se você só quiser usar robić como infinitivo do verbo fazer, é isso. É robić mesmo. Tá? Depois, wiosenne. Wiosenne é um adjetivo que significa de primavera. Não sei se você lembra, mas primavera era wiosna. Porządki. Faxina. Esse porządki, na verdade, está no plural, então como se fosse faxinas. Mas em português não faz sentido eu falar, vou fazer faxinas em casa, na casa. Não, é uma faxina. Mas em polonês dá para falar assim. Robić wiosenne porządki. Pode falar robić porządek, que era aquela palavra que a gente aprendeu no começo da aula, que fazer faxina, mas porządek aí em singular. Agora porządki é como se fosse no plural, tá? E significa faxina também. E w domu, em casa ou na casa. W é em no na, né? E domu vem da palavra dom, que significa casa. Ok, então, de novo, będę robić, vou fazer, wiosenne, de primavera, porządki, faxina, w domu, em casa ou na casa. Będę robić wiosenne porządki w domu. Będę robić wiosenne porządki w domu. Będę robić wiosenne porządki w domu. Vou fazer uma faxina de primavera na casa ou em casa. I aqui temos sobre o clima. Jest cieplej, więcej słońca, czasem popada deszcz. Está mais quente, há mais sol, às vezes chove. Jest significa está. Na verdade, pode significar pode significar está e pode significar a, ok? Tudo isso é jest em polonês. Cieplej significa mais quente. A gente tinha visto ciepło, que é quente. E aqui cieplej é mais quente. Depois temos więcej słońca, mais sol. E aqui em português temos a mais sol, né? Mas em polonês não, porque seria a mesma coisa, seria jest. Jest cieplej, jest więcej słońca. Então, a gente não repete esse jest. Esse jest pode significar a também. Então, a gente só deixa jest. Jest cieplej, więcej słońca. Está mais quente, mais sol. Więcej aqui significa mais. Mais em quantidade. Mais. Słońca, de słońce, que significa sol, né? Czasem significa às vezes. E popada deszcz é chove. Por quê? Porque deszcz é chuva, como a gente já sabe. Só que a gente não tem o verbo chover. A gente fala pada deszcz, tipo cai chuva, né? Pada deszcz seria chove. Aqui temos popada deszcz. É porque é mais leve. De vez em quando chove um pouco, nesse sentido. Chove também, a gente traduz como chove. Mas pada deszcz é tipo está chovendo. Está chovendo, chove. Às vezes chove um pouco, seria assim, czasem popada deszcz. Poderia ser também czasem pada deszcz. Às vezes chove, mas esse popada é mais leve, parece que chove menos, que a chuva é mais fraquinha, tá? Então, é isso. Vamos lá.
Jest, está cieplej, mais quente. Więcej, więcej, mais słońca, sol. Czasem, às vezes, popada. Deszcz, chove, às vezes chove um pouco. Jest cieplej, więcej słońca, czasem popada deszcz. Jest cieplej, więcej słońca, czasem popada deszcz. Jest cieplej, więcej słońca, czasem popada deszcz. Está mais quente, há mais sol, às vezes chove. E passando para a próxima frase. Za oknem zielono, kwitną pierwsze kwiaty. Do lado de fora da janela, poderia ser também atrás da janela. Esse za oknem é isso. Za é como se fosse atrás de. Mas aqui é do lado de fora. Atrás de. Oknem vem da palavra okno, que significa janela. Zielono. Verde, está verde. Não sei se você lembra esta palavra aqui, mas a gente já aprendeu ela no começo. Significa verde, está verde. Za oknem zielono. Do lado de fora da janela, atrás da janela, está verde. Kwitną. Kwitną significa estão florescendo. Ok? Então, em polonês temos uma palavra curtinha, né? Kwitną. Em português, estão florescendo, ou florescem, também seria assim. Pierwsze, as primeiras. As primeiras. E kwiaty, flores, como a gente já sabe. Então, de novo, za oknem, atrás da janela, do lado de fora da janela, zielono, está verde. Em polonês não temos aqui verbo, só atrás da janela, verde. Mas em português tem que ser, né? Está verde. Kwitną, estão florescendo. Pierwsze, as primeiras. Kwiaty, flores. Então, a frase toda. Za oknem zielono, kwitną pierwsze kwiaty. Za oknem zielono, kwitną pierwsze kwiaty. Za oknem zielono, kwitną pierwsze kwiaty. Do lado de fora da janela ou atrás da janela está verde. As primeiras flores estão florescendo. E mais uma frase, esta é a última. Ptaki wracają do Polski. Widziałam już pierwsze bociany. Os pássaros estão voltando para a Polônia. Já vi as primeiras cegonhas. Vamos lá então. Ptaki, os pássaros, como a gente já sabe. Wracają, voltam ou estão voltando. Do Polski, para a Polônia. Do significa para, algum lugar. E Polski vem da palavra Polska, que significa Polônia. Porque é Polski na frase com i no final, por causa da declinação, tá? Depois temos widziałam. Widziałam significa vi, eu vi, mas é a forma feminina, então é uma mulher que falaria assim, eu vi. Um homem falaria diferente. Se fosse versão masculina, teria que ser widziałem. Então, eu falando esta frase, eu falaria widziałam, vi. O Chris falando a mesma frase em polonês, ele usaria esta forma do verbo. Ele falaria widziałem, tá? Vi. Depois temos aqui już. Już significa já. Pierwsze, as primeiras, a gente já viu esta palavra aqui. E bociany significa cegonhas. Então, são aqueles pássaros que falam que trazem crianças, né? Filhos. Ok, mais uma vez então. Ptaki, os pássaros, wracają, voltam ou estão voltando, do Polski, para a Polônia. Widziałam, vi, już, já. Pierwsze, as primeiras, bociany, cegonhas. Ptaki wracają do Polski. Widziałam już pierwsze bociany. Ptaki wracają do Polski. Widziałam już pierwsze bociany. Mais uma vez. Ptaki wracają do Polski. Widziałam już pierwsze bociany.
Ok, e por hoje é isso. Muito obrigada por você ter ficado até aqui, até agora comigo. Espero que tenha gostado da aula. Caso sim, deixe o seu like, comenta para mim. Se tiver alguma dúvida, sugestão, pode deixar nos comentários também. Se tiver alguma sugestão sobre os tópicos das próximas aulas, deixe nos comentários que eu estava anotando ultimamente, estava procurando as ideias para gravar as próximas aulas. Então, se tiver alguma coisa que você queria aprender, fala para mim o que é. Ok? Compartilhe com os seus amigos também que estão aprendendo polonês. E espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. Dziękuję bardzo i pa pa!